Vamos à nossa aula sobre conceitos básicos de estatística, onde a gente vai falar de média, mediana, moda e quantis. A grande maioria dos conceitos aqui você já domina ou você tem familiaridade, a gente vai apenas revisar. Não precisa ter medo, porque a gente poderia classificar isso como uma estatística básica. Eu lembro quando eu peguei o livro do Cefei, primeiro livro de estatística, ok, já o segundo, o terceiro, foram temas muito complexos que realmente não tinham aplicação ou prática para mim, mas isso aqui que a gente vai ver é muito prático. Então a agenda dessa nossa aula é entender por que estatística é fundamental nos investimentos, falar de média, mediana e moda e falar de quartis, quintis, decis e percentis. Para isso, vamos entender onde que a estatística é utilizada nos investimentos. Tem até um livro que, se eu não me engano, é Como Mentir com Estatística. Ele mostra de forma clara como o conhecimento de estatística pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante você saber isso, até para a sua vida, né? Quando você está vendo uma corrida eleitoral, quando alguém te mostra o gráfico, quando alguém te traz uma informação, mas uma informação incompleta de forma proposital. Para os investimentos, a gente tem alguns benefícios. Então, estatística é importante porque a gente vai conseguir avaliar o desempenho histórico de ativos em diferentes períodos. Então, um exemplo que eu trouxe, eu posso olhar o CAGR, né, o crescimento composto em janelas móveis, quando eu quero analisar o crescimento de um ativo, a evolução de um fundo. Eu posso olhar a volatilidade, eu posso olhar qual foi o drawdown máximo, então a queda do topo até o fundo, qual foi o máximo de perda que um cotista teria com um determinado fundo. Para a gestão de risco, estatística é fundamental. Então, para eu saber a volatilidade do portfólio, para eu saber aqui avaliar o índice Sharpe, o índice Sortino, entender o que é correlação. Então, aqui são conceitos bem básicos que a estatística vai abordar. Para quem trabalha com modelagem de previsões, modelos econométricos, então os economistas usam muito, por mais que a gente saiba que é impossível num sistema complexo como a economia prever, estimar qual que vai ser a inflação, qual vai ser o PIB do próximo ano, esses modelos usam estatística para chegar no valor que seria mais próximo possível da realidade. Nós temos também outros benefícios, diversificação de portfólio. Então, para a gente poder combinar ali classes de ativos diferentes, a gente precisa entender de estatística. Testes de hipótese, eu posso usar o teste T, o teste de normalidade, teste de Granger, tudo isso vai utilizar a estatística. A estatística também é utilizada, ainda mais agora que está crescendo muito, nos Estados Unidos já é quase que predominante, aqui está começando a aparecer os fundos quants, fundos que usam dados estatísticos. A gente tem análise técnica, e aí exemplos de média móveis, o RSI, a bandas de Bollinger, para avaliação de ativos, quando eu vou fazer o fluxo de caixa descontado, quando eu vou fazer uma análise de múltiplos, para detectar anomalias no mercado, quando eu quero fazer uma análise de clusters, análise de correlação e causalidade, otimização de estratégia utilizando Monte Carlo, tudo isso utiliza estatística. Obviamente que algumas aplicações exigem uma estatística mais avançada, mas pelo menos a estatística básica todo mundo precisa dominar, todo mundo que trabalha no mercado financeiro. Vamos falar das médias, e a média é algo interessante porque é relativamente básico, só que ainda assim muita gente deixa passar algumas informações aqui e a gente precisa recapitular quais são os três tipos de média. Então, a primeira delas é a média aritmética. Qual que é a definição? É a soma de todos os números, um conjunto de dados, dividido pela quantidade de números. Então, a média aritmética, obviamente, ela é a mais utilizada e mais falada no dia a dia. Como é que a gente faz para calcular a média aritmética, que é uma medida de tendência central? Então, se eu tivesse esse conjunto aqui, 2, 3, 5, 7, 11, eu simplesmente somaria todos e dividido pela quantidade de números, que são 5, eu chegaria à média de 5,6. Então, aqui foi um exemplo bem bobo, né? O problema da média é que ela esconde muitas coisas. Então, imagina que eu vendesse um curso e aí nesse curso eu tenho várias pessoas que me acompanham e aí esse curso custa R$1.000 e aí pessoas que ganham entre 3 e 5 mil compram o meu curso para que elas aprendam a vender, para que elas aprendam a se comunicar, aprendam a investir. E de repente um bilionário vai lá e também se torna meu aluno. Se eu pego a média aritmética, um único dado pode distorcer tudo. Então aqui eu tenho números muito próximos, né? O mais longe é o 2 para o 11. Mas se eu tivesse aqui um número de 1.200.000, a média já seria uma média muito diferente
do que aqueles números individuais me mostram. Então é para isso que a gente utiliza outras medidas. A gente utiliza a moda, a gente utiliza a mediana. Ainda dentro da média aritmética, outro conceito muito importante é entender o que é a média ponderada. É uma medida de tendência central, onde cada número no conjunto de dados é multiplicado por um peso. Então, quando eu sou um professor, eu faço uma prova, eu quero que determinada questão tenha um peso maior do que outra, eu estou utilizando uma média ponderada. Então, de forma conceitual, a média ponderada ela é particularmente útil quando se quer combinar médias de subconjuntos de dados com diferentes números de observação. Vamos pegar um exemplo que aqui fica muito mais claro, né? Imagina que você está calculando a nota final com 3 componentes, com diferentes pesos. Eu tenho a prova 1, a prova 2 e o trabalho final, ou um TCC. As notas obtidas foram 80, 90 e 85. Para eu encontrar qual foi a média ponderada, então todo mundo aqui que passou pela faculdade já deve ter visto isso, a gente simplesmente vai pegar a primeira nota, 80, e multiplicar pelo peso de 30%, 0,3. Eu pego a segunda nota de 90, multiplico também pelo peso de 0,3, 30%. E a última nota do trabalho final, vamos dizer que foi uma apresentação, foi um TCC, teve uma nota aqui de 85 multiplicado pelo 0,4. E aí eu divido pela soma desses pesos, que no caso aqui, obviamente, precisaria dar 100% ou dar 1, e com isso a gente chegaria na média ponderada. Quais são outras definições de média? A gente tem uma outra definição que seria a mediana. Então a mediana, se a gente tem um conjunto de dados, vários dados ali, eu encontraria o conjunto, o que fica bem no meio. Então se a gente tem um número de observações ímpar, aquele número que está no centro, ele vai ser o valor central. Se for par, eu vou precisar pegar aqueles dois números do meio e achar uma média dos dois para chegar nessa medida de tendência central. Então, mais um exemplo aqui com um conjunto de dados. Eu tenho um conjunto de números 12, 3, 5, 7 e 9. E aqui vou ordenar, né? A gente sempre ordena quando a ideia é encontrar a mediana. 3, 5, 7, 9 e 12. Como temos o número ímpar de observações, a mediana é um número central. Então aqui no caso, ó, eu tenho 5 números, eu pego aqui o número central, que é o 7, e eu consigo chegar nessa valor. Se nós tivéssemos um conjunto par, então se eu tivesse um 3, 5, 7, 9, a mediana seria a média desses dois números bem no centro, o 5 e o 7. Então 5 mais 7 dividido por 2 chegaria na mediana de 6. A gente já vai ver uma aplicação prática disso no mercado logo, tá? Eu tenho a terceira definição, o terceiro tipo de média, que seria a moda. A moda é o valor ou valores que aparecem com maior frequência. Então, um conjunto de dados ele pode ser unimodal, então uma única moda, pode ser bimodal, multimodal ou não ter moda nenhuma. Então, se a gente tiver um conjunto onde nenhum dos números se repete, ele não teria nenhuma moda. O que é importante saber? Cada uma dessas medidas, uma medida de tendência central, ela pode ser mais ou menos relevante dependendo daquilo que você quer. Então, trazendo por exemplo do curso que eu vendi, eu quero identificar qual que é o meu perfil de cliente, de aluno, para eu poder vender mais cursos depois. Não adianta eu pegar uma média aritmética que vai mostrar que a renda média é de 1 milhão por mês, só que na verdade todo mundo tem uma renda média de 5 mil e eu tenho um bilionário ali. Então naquele caso eu poderia olhar para moda, poderia ver para aquilo que mais se repete ou mesmo olhar para a mediana. Então tanto a mediana quanto a moda seriam mais relevantes do que a média aritmética. No caso do preço sobre o lucro de uma empresa, se a gente tem um período onde o lucro é próximo de zero, a gente vai ter um preço sobre o lucro distorcido naquele momento. E aí eu poderia utilizar a mediana em vez da média. Então, isso aqui é bastante importante, a gente já vai mostrar um exemplo logo no final. Próximos conceitos também que a gente usa muito no dia a dia, nomenclatura de mercado, a nossa forma de falar. Entender o que são os quantis, que eles são pontos de corte. Então a gente tem um conjunto de dados, eu quero dividir ele em cortes, então eu tenho uma turma de 100 alunos, eu quero dividir entre os 10% melhores ou entre aqueles que representam os 25% melhores, a proporção que eu quiser, e eles são generalização de conceitos como quartis, quintis, decis e percentis. Vamos ver um a um, né? No caso do quartis, nós dividimos os dados em 4 partes iguais.
Então a gente divide entre o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro e quarto quartil. Então eu tenho esse conjunto de dados que vai de 1 a 12, eu vou dividir o primeiro quartil de 1 ao 3, o segundo de 5 a 7, o terceiro de 8 a 9 e o quarto de 10 a 12. Então eu consigo falar, quando eu estou analisando um fundo, por exemplo, vou fazer uma análise histórica de retorno de um fundo. Eu posso falar para o meu cliente, ó, esse fundo aqui ele está sempre no primeiro quartil da indústria. Ele não é o melhor fundo, mas ele é um fundo com consistência. Se a gente parar para pensar nos melhores fundos da indústria brasileira, fundos multimercados e fundos de ações, não são fundos que dão uma porrada no ano e depois vão mal no outro ano. São fundos que estão sempre no primeiro quartil, só que com a consistência eles conseguem chegar numa performance acumulada onde eles ficam entre os primeiros. No caso dos quintis, o nome já é sugestivo também. A gente divide em 5 partes iguais, cada uma vai ter 20% dos dados. Então, mais um exemplo aqui, eu tenho números que vão de 2, 3, 5 até 17. Eu posso ter o primeiro quintil representado pelo 2 e 3, o segundo representado pelo 5 e 6, depois pelo 8, 9, 12, 13 e 15 e 17. Os decis, eles vão dividir os dados em 10 partes iguais, cada uma contendo 10% dos dados. Mais uma vez aqui, de 1 a 10, cada número seria um desses diferentes. E aquilo que mais nós utilizamos no dia a dia, que são os percentis, onde eu divido os dados em 100 partes iguais. Na vida real, olha que interessante, a média do preço sobre o lucro futuro, então o lucro estimado para os próximos 12 meses da Petrobras nos últimos 5 anos foi de 8,4, enquanto que a mediana foi de 4,2. Então nós tivemos um período ali de muita distorção nos dados. E vamos, para poder consolidar esse conhecimento, para uma questãozinha de prova. Em uma disciplina, as notas são distribuídas da seguinte forma. As atividades valem 25, os seminários valem 10, os projetos valem 35 e o exame final vale 30. Considerando que um aluno obteve de nota 7, 8, 5 e 9 respectivamente, qual foi a média ponderada das notas desse aluno? Então agora você pode pausar e, vamos lá, 30, 40 segundos já dá para fazer essa questão. Eu vou dar alguns segundos aqui e nós partimos para a resposta. Qual é a fórmula que eu tenho que utilizar? Então eu vou pegar cada nota e eu vou ponderá-la pelo peso que ela tem. Então a primeira nota foi 7 de uma atividade que vale 25%. Então 7 vezes 25%. Eu até poderia colocar entre parênteses, mas quando a gente tem uma multiplicação, ele vai sempre ter prioridade frente à soma, né? Então não tem problema aqui não deixar em parênteses. Mais 8 vezes, 8 foi a nota no seminário, vezes o peso do seminário. O seminário foi bem fraquinho, só valeu 10%. Depois tirou 5 no projeto, um projeto que valia 35%. E depois ele tirou 9% no exame final, que valia 30%. Somando tudo isso, vamos ver se você acertou, chegaremos à resposta de 7. Então, com isso, você já consegue fazer uma média ponderada para poder calcular a nota que um aluno teria nessa avaliação.